Um dos melhores atores de Hollywood, Denzel Washington, é um homem que impactou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Ele também é extremamente influente entre outros famosos. No episódio em que Will Smith deu aquele tapa em Chris Rock, durante a indicação do Oscar, alguns minutos antes, Denzel Washington havia chamado Will Smith e lhe dito o seguinte: "Olha, o diabo está à espreita, ele está à porta, e você precisa resistir a ele, porque ele quer destruir a sua vida." O desfecho dessa história todos já conhecem. Nos anos 70, Denzel Washington recebeu uma revelação de Deus, uma revelação que hoje está se cumprindo. Aos 69 anos, Denzel foi batizado e se tornou pastor, recebendo sua licença de ministro na Church of God in Christ, em Nova York, no dia 21 de dezembro de 2024. Durante a cerimônia, ele agradeceu a Deus e disse algo muito emocionante. "Demorou um pouco, mas finalmente estou aqui. Se Deus pode fazer isso por mim, não há nada que ele não possa fazer por você. O céu é literalmente o limite." Que coisa linda! A esposa de Denzel, Pauletta Washington, estava lá, super orgulhosa. Ela disse que ele é um exemplo incrível para os filhos. Isso tudo aconteceu depois que Denzel comentou sobre como é difícil falar de fé em Hollywood, já que o tema religião não é bem aceito na indústria do cinema. Agora, além de ser um ator premiado, ele também estará levando a palavra de Deus para milhões de pessoas. Olha que bênção, irmãos! Então, assista agora ao documentário que eu fiz, mostrando desde a profecia até como tudo aconteceu na vida dele, incluindo os momentos em que ele se afastou. Irmãos, todos somos falhos, somos pecadores, mas a Bíblia diz que, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Amém. Se você gostar do documentário, peço que clique em gostei e se inscreva no meu canal, porque todos os dias eu quero te ajudar na caminhada com Deus. Está bom? Assista agora. Em uma tarde que parecia comum, um jovem americano, que anos mais tarde ficaria mundialmente conhecido por causa de seus trabalhos no cinema, recebeu uma profecia que mudaria sua vida para sempre. Deus usou a boca de uma mulher para avisar Denzel Washington que ele transformaria sua história. Neste vídeo, vou te mostrar qual foi a palavra que o ator Denzel Washington recebeu de uma profetisa no salão de beleza de sua mãe nos anos 70. A profecia não apenas tinha a ver com seu futuro como servo de Deus, mas também com sua carreira, interferindo na forma como ele interpretaria seus personagens mais famosos. O que você vai aprender com este testemunho é algo muito poderoso, que falará ao seu coração, especialmente se você se sente perdido em relação ao que veio fazer neste mundo. Então fique comigo até o final, porque não tenho dúvidas de que o Espírito Santo irá te visitar. Em 1975, no salão de beleza de sua mãe, a vida de Denzel Washington foi marcada por uma profecia que ele jamais esqueceria. O rapaz, que tinha apenas 21 anos de idade e ainda estava longe de ser o ator famoso que se tornaria anos depois, estava sentado em uma cadeira quando uma mulher começou a observá-lo pelo espelho. Naquele momento, aquela cliente da mãe de Denzel sentiu o mover do Espírito Santo e entregou uma mensagem que direcionaria seus passos muitos anos mais tarde. Vamos ver o vídeo em que o ator conta essa história para uma apresentadora, dona de um dos programas de entrevistas mais famosos da TV norte-americana. Ela escreveu a profecia e disse: "Rapaz, você vai viajar o mundo e vai falar com milhões de pessoas." Denzel perguntou à sua mãe quem era aquela mulher, e ela lhe explicou que se tratava de uma das membros mais antigas da igreja da cidade e que tinha o dom da profecia. A mulher escreveu até 1975 a profecia, e Denzel pensou: "Deveria me tornar pregador?" Perguntou ao seu pastor, mas ele respondeu: "Não, você está indo bem. Você é um pregador." Denzel sempre enxergou sua carreira não como a de um pregador, mas talvez como seu púlpito. Ele via a evolução espiritual dos seus personagens, não apenas o personagem em si. Naquele momento, o jovem Denzel
teve um encontro sobrenatural com Deus, mas ele não tinha noção exata do que aquilo significava. Apesar de ter crescido em um lar cristão, ele ainda não havia entregado sua vida a Jesus, apenas ouvira falar dele. Denzel se formou na faculdade de teatro e, aos poucos, começou a conquistar fama e reconhecimento, tornando-se um dos grandes nomes de Hollywood. Porém, o sucesso e as coisas que ele oferecia o levaram para caminhos mais distantes de Deus. Mas, como o próprio Senhor disse por meio do profeta Isaías, nenhuma palavra que sai de sua boca volta vazia. Ela cumpre o propósito pelo qual foi enviada. Nos anos 90, Denzel se converteu, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, e passou a viver um novo momento em sua história. Foi durante um almoço com seu pastor que ele se lembrou da profecia que Deus havia lhe entregado por meio da profetisa Ruth Green, no salão de beleza de sua mãe. Vamos ver o vídeo em que o ator e seu líder espiritual se lembram daquele momento e o poder que ele exerceu em sua vida. Denzel compartilha que, quando estava almoçando com o pastor, ele se lembrava claramente do impacto daquela profecia. Mas, na época, ele não estava pronto para viver a palavra que havia recebido, pois havia muitas batalhas internas a serem vencidas. No entanto, como na vida de qualquer cristão, os primeiros passos com Deus não são livres de lutas. Em várias entrevistas, Denzel afirmou que enfrentou muitas dificuldades para alinhar sua carreira com sua fé. Os filmes que fazia muitas vezes incluíam cenas de violência, sensualidade e temas sombrios, tudo muito distante do que passou a acreditar. Mas houve um momento específico em que o Espírito Santo tocou seu coração com uma passagem bíblica e ele decidiu mudar parte do roteiro de um dos filmes mais sombrios de sua carreira para atender ao seu chamado. Vamos assistir ao trecho em que Denzel fala sobre o filme Dia de Treinamento 2001, onde ele interpretou um vilão. No filme, o personagem de Denzel é um policial corrupto, viciado em drogas, fora de controle, que prejudica um jovem policial. Ao receber o roteiro, Denzel sentiu o desejo de incluir o ensinamento bíblico de Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, e mudou o fim de seu personagem para mostrar que viver no pecado leva à morte. A história de Denzel também se reflete em sua própria vida. Ele enfrentou a fama, o sucesso e as quedas, e ao longo dos anos passou a ser um exemplo de fé, mostrando que nada disso teria acontecido sem sua família e o apoio de Deus. Em Dia de Treinamento, ele encontrou o papel mais fácil de interpretar, pois o mal já estava enraizado nele. Mas a história do personagem serviu para mostrar ao público que todos nós precisamos de um Salvador. A jornada de Denzel nos ensina que, por mais que sejamos imperfeitos e tenhamos nossas dificuldades, Deus tem um plano para cada um de nós. E em seu caso, Denzel usou sua posição para espalhar a palavra de Deus, influenciando milhões de pessoas. Hoje, Denzel Washington, perto de completar 70 anos, vive plenamente os planos de Deus, que foram entregues a ele quando tinha apenas 21 anos. Ele não apenas busca fazer o bem, mas honrar seus pais pela maneira como vive sua vida. Ele se vê como alguém que está aqui para servir, ajudar e prover em oração nos dias que lhe restam. Ele descobriu que não precisava ser pregador para cumprir a profecia de Deus, pois poderia usar sua carreira para influenciar o mundo de maneira positiva, falando sobre fé, justiça e humanidade, conforme a Bíblia prega. Denzel usou suas plataformas para levar mensagens de fé e esperança a milhões de pessoas. Em filmes como Chamas da Vingança, 2004, O Livro de Eli, 2010, O Voo, 2012, Um Limite Entre Nós, 2016 e Roman J. o Israel, 2017, ele transmitiu temas de sacrifício, redenção, justiça e fé, mostrando que mesmo em momentos difíceis, podemos encontrar um propósito maior em nossa vida com Deus. E ao longo de sua carreira, Denzel continuou a pregar, mesmo quando não falava diretamente sobre Deus, mas sempre transmitindo os valores cristãos em seus papéis.
Sua história é um testemunho de como a fé pode transformar vidas e nos guiar para cumprir o propósito de Deus. A história de Denzel nos lembra que todos nós, independentemente de onde trabalhamos, podemos ser usados por Deus para espalhar sua palavra e sua graça. O Senhor quer te usar, onde quer que você esteja. Basta que você aceite o seu chamado. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas e se inscreva no meu canal. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.